Você já parou para pensar que a Bíblia não é só um livro? É uma biblioteca inteira. Uma coleção de histórias, poesias, profecias e cartas que contam uma única e grandiosa história, do início ao fim de tudo. Quer embarcar comigo nessa viagem de Gênesis a Apocalipse em apenas 3 minutos? Então se segura. Tudo começa em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É uma abertura de tirar o fôlego. Vemos a criação do universo, a formação do homem e da mulher, Adão e Eva, vivendo num paraíso. Mas aí vem a primeira grande virada, a desobediência, a queda. E com ela, a promessa de um Redentor, uma semente de esperança plantada logo no comecinho. Avançando no tempo, conhecemos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Deus faz uma promessa a Abraão: de ti farei uma grande nação. E essa promessa nos leva ao Egito, onde o povo de Israel se torna escravo. É aqui que surge Moisés, o libertador improvável que, com a ajuda de Deus, abre o Mar Vermelho e guia seu povo pelo deserto por 40 anos, entregando os 10 mandamentos no Monte Sinai. É a fundação de uma nação, com suas leis e seu pacto com Deus. Depois de conquistarem a terra prometida, vem o tempo dos juízes e dos reis. Figuras como Sansão, Davi o pastorzinho que derrota o gigante Golias e se torna o maior rei de Israel, e seu filho, o sábio Salomão, que constrói o majestoso templo em Jerusalém. Mas o poder corrompe. O reino se divide, o povo se afasta de Deus e os profetas, como Isaías e Jeremias, surgem como vozes que clamam no deserto, alertando sobre o julgamento, mas também anunciando a vinda do Messias. E então, o silêncio, por 400 anos. Até que, numa pequena cidade chamada Belém, uma estrela brilha mais forte. Nasce Jesus. O Novo Testamento começa aqui. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João nos contam a história do Filho de Deus que andou entre nós, ensinou sobre amor e perdão, curou os doentes e realizou milagres. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Mas a história toma um rumo sombrio. Ele é traído, crucificado. Parecia o fim, mas, ao terceiro dia, a reviravolta mais espetacular de todos os tempos, a ressurreição. A morte foi vencida. Jesus sobe aos céus, mas não antes de deixar uma missão para seus discípulos: espalhar a boa nova. O livro de Atos narra o nascimento da Igreja, a descida do Espírito Santo e as viagens missionárias de apóstolos como Pedro e, principalmente, Paulo, que levam a mensagem de Cristo ao mundo todo. As cartas que eles escreveram formam grande parte do Novo Testamento, ensinando, corrigindo e encorajando as primeiras comunidades cristãs. E chegamos ao fim, ou melhor, ao novo começo, o Apocalipse. Um livro cheio de símbolos e visões proféticas, escrito por João. Ele não fala apenas do fim dos tempos, mas da vitória final de Deus sobre o mal. É a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor. A história que começou num jardim termina numa cidade celestial, com Deus habitando para sempre com seu povo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conta a história épica do plano de Deus para resgatar e redimir a humanidade. É uma história de criação, queda, redenção e restauração. Uma história que, no fundo, é sobre o amor incansável de Deus por cada um de nós. E o mais incrível, essa história ainda não acabou. Nós fazemos parte dela.